tempo o Senhor colocou uma palavra no meu coração, tem mais ou menos 1 mês e meio. E aprove ao Senhor estar aqui hoje, porque a missionária Edmeia, no dia que eu ia ministrar, mas o Senhor falou assim, não vai ministrar esse dia. Eu fiquei não fiquei frustrado, mas sabia que era da parte do Senhor e por acaso eu não ia ministrar hoje. Mas o pastor Gil teve que ir numa missão, então aprove ao Senhor que o Espírito Santo de Deus, que é o que traz a revelação, possa ministrar o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, o nosso Deus é o Deus dos improváveis. Como já foi citado aqui, essa mulher que estava lá tirando essa água no horário a pino de 6, meio-dia, ela era improvável. Como já foi falado também, o apóstolo Paulo era um improvável. Ele era um matador e passou a ser um servidor do Senhor, que escreveu vários livros da Bíblia. E nós, como a palavra de Deus diz lá em João 1, nós somos improváveis, porque na verdade ele não veio para a gente, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, e nós entramos nessa seara, nessa videira. Glória a Deus por isso. E antes de eu ler o texto, eu queria declarar que você possa glorificar o nome do Senhor. Eu queria declarar 50 nomes do Senhor Jesus. Que você possa nesse momento glorificar a Deus. Ele é o advogado, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o pastor, o bispo das almas, Ele é a luz, Ele é o juiz, Ele é o Senhor dos senhores, é o homem de Deus, o cabeça da igreja, o mestre, o testemunha fiel e verdadeira, a rocha, o sumo sacerdote, a porta, a água viva, o pão da vida, a rosa de Saron. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é a videira verdadeira, Ele é o Messias, Ele é o mestre, Ele é o santo, Ele é o mediador, Ele é o amado, Ele é o tronco, Ele é o carpinteiro, Ele é o bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o verbo, Ele é a pedra angular, Ele é o salvador, Ele é o servo, o autor e consumador da nossa fé, o todo-poderoso, o Pai eterno, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o príncipe da paz, o noivo, o filho ungido, o maravilhoso conselheiro, o Emanuel, o filho do homem, a aurora do dia. Ele é o Amém, Ele é o rei dos judeus, Ele é o profeta, Ele é o redentor, Ele é a âncora, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o artigo definido. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, Jesus. Nesta noite o Senhor nos encontrou, Pai. Que a Tua palavra seja pregada. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, quem traz a mensagem, pouco importa. O Senhor é aquele que transforma, a mensagem é que liberta, a mensagem é que salva, Pai. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, que ela seja usada nesta noite, Pai, para libertar, para salvar, para curar, para transformar, para mudar destino, Senhor, para mudar destino, para quebrar cadeias e grilhões, Pai, que se cumpram os Seus propósitos, que já foram derramados na cruz do Teu sangue. A Tua palavra diz, está consumado. O Senhor consumou todas as coisas, Pai. Tu és o alfa, Pai, Tu és o ômega. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, haja no nosso meio,
porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. No nome de Jesus, todo sofisma, todo baluarte, toda altivez seja quebrado. Acampe seus anjos sobre essa igreja, sobre esse céu, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa liderança. Em nome de Jesus, nós o exaltamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, rendemos graças e louvor e honra ao único que é digno, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Em 1 Coríntios 1:27. Diz assim: vou ler o 26, 27 e 28. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Ela é viva e eficaz. Ela separa a alma de espírito e junta de medula. E só ela é capaz de discernir os sentimentos e os propósitos do coração, porque o nosso coração é enganoso, Pai. Então revela-nos nesta noite aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o Teu querer, em nome de Jesus. Nós te exaltamos. A gente vai começar com um testemunho de um homem, era um jovem, e agora é um homem, que o Senhor tem transformado a cada dia. Queria chamar o Paulinho aqui. Nosso Deus é o Deus dos improváveis. Amém? E eu creio assim que todo mundo aqui tem uma história, todo mundo aqui tem um passado, né? E eu creio, sabe, amados, que nesta noite, assim, às vezes as pessoas que estão aqui, as pessoas que vão ouvir essa palavra e vai falar assim: ah, mas eu passei por isso, eu passei por aquilo. Mas o Paulinho tem uma história assim de vida que é bem impactante. E eu tenho visto assim o quanto Deus tem agido sobre a vida dele. Será que eu pode arrumar outro microfone, Celião, por favor? Amém. Bom, eu nasci e no momento que eu saí da maternidade da minha mãe pediu para minha avó me criar, pois ela se sentia muito incapaz. Minha avó não hesitou e aceitou a missão. Aí eu lembrei da palavra: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pois minha avó era crente e pôde me mostrar o caminho que mais tarde eu poderia buscar de volta, que era sobremodo excelente, os caminhos do Evangelho. Nesse íntere, acontece o falecimento da minha mãe. Isso quando eu tinha 5 anos e de um jeito muito trágico, que eu não quero entrar em detalhes. Na igreja, antes da minha verdadeira conversão, eu tive uma vida muito cética. Quando eu tinha 19 anos, aconteceu o inevitável.
meu afastamento dos caminhos do Senhor. Nesse momento, em minha vida, acontecia um abismo chamando outro abismo, exatamente como diz a palavra. Eu fui trabalhar no mercado financeiro e comecei a seguir o conselho de um ímpio. Minha primeira grande queda. Fui parar em um hospital por 30 dias por excesso de estresse. Volto para a casa de Deus. Satanás não desiste de mim e meu pai falece por uma infecção bacteriana generalizada no momento em que eu tentava resgatar minha carreira fazendo mestrado. Mas Deus é bom e inicia uma obra em minha vida, começando pelas sapatas da construção. Derramo o bálsamo de Gileade, curando feridas, me liberta de toda opressão, das más amizades, de cordas grossas que me prendiam, entre outras coisas. Mas eu precisava da ajuda de um amigo próximo, mas tinha vergonha de pedir, pois exporia minha conjuntura de dormir mais do que a cama, entre outras coisas. Recentemente eu tive uma crise, mas essa veio com uma transformação tremenda. Deus pôde executar uma restauração mais sólida. Dessa vez estava na casa do Senhor, e irmãos puderam me ajudar. Só para constar, na crise eu cheguei a tomar 64 gotas de Rivotril para dormir durante vários dias, além de outros remédios. Agora essas gotas estão com os dias contados, literalmente. Dessa vez eu mudei meus olhos para com meus próximos, passei a ter bons olhos para com meu tio. Como a palavra diz, aquele que tem bons olhos resplandece luz. Uma coisa eu digo, Deus faz a obra, mas nós necessitamos nos esforçar. É necessário uma renovação da mente e querer mudar. Hoje eu posso entender o que é quebrar o vaso para construir um de novo. Também não se pode pôr vinho novo em odres velhos, pois rompem-se os odres e perde-se o vinho. É necessário limpar antes o odre para receber o Espírito. Que meu testemunho sirva para outras pessoas se libertarem das artimanhas do inimigo. Amém. Vamos lá. Então, gente, assim, é lógico, eu sempre falo com o Paulinho que a gente está num processo, a nossa vida aqui, a nossa vida com Cristo, né, é um processo. Não acabou. Não acabou. Ele está no meio da caminhada. Eu sempre falo o seguinte, nosso objetivo, Paulinho, é escalar o Everest. O Everest são 8.600 metros de altitude. E a gente está subindo pasmado, agora já estamos subindo a Pedra Bonita. Então é uma longa estrada pela frente. Onde o nosso alvo é Cristo. A gente não pode perder o alvo. Por que eu chamei o Paulinho aqui? Que, na verdade, às vezes, o que o inimigo faz? Ele planta coisas na mente. Ah, mas você perdeu o pai. Ah, mas sua mãe se suicidou. Ah, mas você tem isso. Ah, mas seu pai te largou. Motivos que vão levar a absolutamente nada. Porque as nossas emoções, as nossas justificativas não comovem o coração de Deus. Eu sei, sim, Deus é misericordioso, sim. E as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Agora, um ponto importante. Muitas vezes a pessoa está numa luta, está num deserto e tem, às vezes, vergonha de falar, cara, eu não vou expor o meu deserto, eu não vou expor a minha depressão, eu não vou expor a minha luta. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, irmãos. A igreja é um corpo. Uma brasa, uma pessoa isolada, o inimigo é mestre em fazer, se isola. Isso é um plano do inferno. Então a igreja é um corpo. Glória a Deus pelo Espírito Santo. E tem movido a gente numa coisa assim, sobrenatural. Vai parar de tomar agora uma droga. Falta 3 dias para uma gota só. Deixa eu falar. Eu falei com muitas pessoas e uma moça da farmácia que eu comprava remédio, ela tinha falado que eu nunca ia deixar de tomar esse remédio, que é extremamente
viciante. Então, gente, assim, a gente sabe que o opioide cria dependência. Esses derivados do opioide criam dependência. Glória a Deus pela ciência, pela farmacologia, pela medicina. Agora, irmãos, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Uma coisa que eu falo sempre para ele, cara, você vai tomar um remédio, e você fala, Senhor, eu vou parar de tomar esse remédio, vou parar de tomar esse, aquele outro, e vai decretando, vai pisando, vai marchando, não, e obedeça sim o médico. A gente foi na sessão lá com o psiquiatra, e a gente argumentou, contra-argumentou, e ele, a gente tem que expor, diante da ciência, a nossa condição. E o Senhor vai usar aquela ciência, como tem usado na vida da Cláudia. Os caras falam coisa, cara, essa resposta vai vir pelo lábio desse médico. O médico vai e fala exatamente aquilo que a gente orou, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Então, o nosso Deus, Ele é o Deus dos improváveis. Então, assim, Ele escolhe as coisas loucas, as coisas desprezadas desse mundo. E a gente vai ver, talvez você esteja num lugar agora, no trabalho ou na vida familiar, que está punk o negócio. Ou seja, tem uma guerra, tem perseguição, tem calúnia. Fica posicionado aonde você está. Fica onde você está, onde o Senhor te colocou. Seja no trabalho, seja no seio familiar, seja onde for. Por quê? No momento oportuno, o Senhor vai te usar. A gente vai ver o exemplo disso. Existia uma jovem, está em 2 Reis, de 1 a 4. 5 de 1 a 4, desculpa. Obrigado, Gal. Olha isso, gente. Era uma escrava. Uma escória. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina, uma jovem. Ou seja, ela estava cativa, ela estava presa. Que ficou a serviço da mulher de Naamã. Levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que da terra de Israel. Ou seja, no momento oportuno, ela abriu a boca e falou assim: tem um homem de Deus lá que vai resolver o seu problema. Ela estava cativa, ela era escrava. Olha o papel que ela teve. Talvez ela esteja no anonimato, talvez não esteja uma relevância tão grande aqui, porque a gente lembra as 7 vezes que esse homem entrou no Jordão e foi curado. Mas quem mudou a rota dele, porque ele ia morrer. Porque quem tinha lepra naquela época, esquece. Já ficava na porta da cidade lá de fora, só esperando o dia da morte. E no momento, ela abre a boca e usa o profeta para trazer a cura sobre Naamã.
Talvez você esteja num lugar que você fala, caramba, está difícil. Está difícil, eu estou sendo injustiçado, meu salário não sobe. O Senhor nos libertou da cruz, naquela cruz, depois derramou o sangue dele sobre nós, mudou o nosso destino. Nós passamos a nós temos seres espirituais. O trabalho tem um propósito, tem um ministério, a família tem um ministério. Gente, o Senhor nos encontrou. Não dá para ser crente na igreja. Por onde a gente anda, vamos ficar atento. Vigia e ora, fica ligado. Fica atento. Ou seja, essa menina estava ligada. Estava lá, num lugar que não tinha nada a ver com a vida dela. Foi lá ser serva. Estava no exílio. E no momento certo. Então, gente, o Senhor nos tirou do império das trevas com um propósito. Nós somos os improváveis, sim. Eu tenho uma família, meu avô tinha 9 irmãos. Da geração do meu pai, são 50. Filho pra caramba, tem uma tia que tem 13 filhos, 50. Da minha geração, são 100. Senhor, você me mandou para o Rio, para casar com uma carioca. Eu ia fazer medicina veterinária, fiz educação física, só para conhecer mesmo. Que coisa louca é essa? Deus é o Deus do improvável. Se Ele te colocou no lugar, se Ele escolheu para você uma profissão, tem um propósito. Você que vai ser médico, que o Senhor te use poderosamente. Em nome de Jesus. Que você seja um instrumento de Deus nesse tempo. Em nome de Jesus. Outro improvável. Isso é que é doido. Uma improvável prostituta, na qual, da geração dela, veio o Salvador, Raabe. É uma coisa que não dá muito para raciocinar, não tem lógica. As coisas de Deus não têm lógica. Ele faz e pronto. Então, lá em Josué, Josué 2, 4. Diz assim. No 3 diz assim: mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa. Porém, vieram a espiar toda a terra, Jericó. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem do eirado. Amados, prostituta, era a escória daquele lugar. No momento, tomou uma decisão de escolher os homens, esconder os homens de Deus. E o que aconteceu com ela? Ou seja, uma coisa totalmente improvável. Ou seja, ia ter uma guerra, as muralhas de Jericó iam derrubar todas, ali ia cair toda a cidade, ela ia morrer junto. No momento oportuno, Deus levanta ela. Ela guarda os espias. E o que acontece? Lá em Josué 2,
19, 20, 21 diz assim. Aí ela clama ali, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, e o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça. Se alguém nele puser a mão, também se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo a vossa palavra, e assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata na janela. Ou seja, ela guardou os espias, e depois fez um cordão de escarlata vermelho, o sangue de Jesus já aí. Libertou esses homens. E lá, olha o que aconteceu. Josué 6, 22. Ela é salva. Diz assim, então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra, entrai na casa da mulher prostituta e tirai-la de fora com tudo que tiver dentro. Como lhe jurares. Então entraram os jovens e os espias e tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Às vezes uma atitude nossa, cara, salva a nossa família e salva a nossa geração. A gente tem que estar muito atento, gente. O mundo jaz do maligno. A gente vive nesse mundo. Mas a gente está separado pelo sangue de Jesus. Não olha para a sua circunstância. Não olha para o seu passado. Não olha para a sua geração, que de nada vale. Não adianta você ter uma geração passada que veio de qualquer lugar que seja no mundo. Quando Cristo te encontrou, você passou a ser uma nova criatura. Olha o exemplo de Saulo. Ele era um matador. Quando o Senhor encontrou Saulo, em 3 dias depois ele foi totalmente transformado. Então, eleva os seus olhos para o monte, porque o socorro vem do Senhor. Quando estiver difícil, ore em língua, declara a palavra, abençoa a sua casa, profetiza a bênção. Se os nossos olhos forem bons, tudo será luz. O que a pastora Ana falou hoje de manhã? Obediência, vigilância, um amor que contamina. Você vai se deparar, sim. O mundo está lá fora do maligno. Vai se deparar com injustiça, vai se deparar com mau humor, vai se deparar com grosseria, sim. Mas você é luz. Você é o termostato do Senhor. Está treva no lugar, você vai entrar ali, onde você pisar a planta dos teus pés, o Senhor fala assim, eu te darei esse lugar por herança. Quando ele falou para Josué, não é um lugar físico, mas é um lugar espiritual. Quando você entrar ali, pode ter certeza que o céu vai mudar. Só não muda se você não estiver desconectado. Amém? Vamos entender isso, gente. A gente está num tempo onde o mundo está sedento pela presença do Senhor. A palavra de Deus diz, assim a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Somos nós. A criação geme, ansiosamente anseia. Amém? Mais um improvável. Esse é improvável mesmo. Juízes 6. Esse é o improvável do improvável, assim que você fala, meu Deus, mas eu
Senhor, eu sou melhor da minha casa, da minha família. Ai, coitado de mim. Ai, Jesus, coitado. Meu Deus. Juízes 6. Havia um homem, todo mundo conhece o Gideão, né? Chamamento de Gideão. Juízes 6, 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do orvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bisreíta, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, a pôr a salvo dos midianitas. Tem um mistério aqui, gente. Lagar é um lugar onde se pisa as uvas para tirar o suco de uva. Isso me lembra um pouco. A palavra de Deus assim, é cheia de conexão, né? O Senhor falou isso no meu espírito, assim, eu falei que eu não tinha pensado nisso. Está lá pisando as uvas. Quando você pisa numa uva, sai suco de uva. O suco de uva simboliza o sangue de Jesus. Ele estava amassando, ele estava escondendo dos midianitas no lagar. Não dá para malhar o trigo no lagar. Não é um lugar adequado, mas ele estava ali para esconder dos midianitas. Devia ter uma opressão ali. Simbolicamente, um lugar onde estava se amassando. Talvez ele estava sendo amassado emocionalmente. Me reporta Jesus, quando entrou ali no Getsemane. Getsemane é o lugar da prensa, onde sai o azeite. O Senhor ali suou gotas de sangue, num momento difícil, num momento decisivo, crucial, que mudou o destino da humanidade. Então, com certeza, imagina, gente, agora, na faixa de Gaza, aquele povo está ali, que o anjo do Senhor, como apareceu para Gideão, possa aparecer para aquele povo lá, que possa mudar o destino de muita gente, em nome de Jesus. É a oração que eu faço. Imagina, então o Gideão estava ali, num momento difícil de guerra, abalado emocionalmente, e o anjo do Senhor aparece para ele. Talvez você esteja num momento difícil, de luta, na família, no trabalho, onde quer que seja. E você se questiona, mas eu? Você vai olhar do lado, tem uma pessoa deprimida. Você vai olhar do lado, tem um pai que está chorando por um filho. E o Senhor te chama. É você. É você, no lugar que você está, Ele te chamou com propósito. É você que Ele está chamando. É você que Ele está chamando nessa noite. Para mudar o céu desse ambiente. Para mudar destino. O Senhor falou que não ia ser fácil. Quando Ele falou ali, pega a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Existe um destino garantido, existe sim uma porta estreita, existe sim um caminho estreito que muitas vezes a gente vai ter que passar de lado. Mas existe um lugar garantido. Eu creio, irmãos, que o Senhor chamou a cada um de nós com um propósito para o lugar que Ele te determinou. Ele te colocou dentro de uma família, talvez para cuidar de crianças. Tem um propósito. Como essa jovem. Essa jovem que foi usada para trazer cura. Aumentar a fé do povo. Caramba, o rei foi curado. E uma característica, irmãos, que faz muita diferença, esses
todos esses textos aqui, esses 3 exemplos aqui, tanto a escrava, a jovem escrava, Raabe, Gideão, o Espírito Santo de Deus, ele já estava ali, o anjo falou, era o próprio Deus, mas agora o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo já veio. O Senhor já foi assunto aos céus. Ele já deixou o Espírito Santo. Eu creio, irmãos, o que a missionária Edmeia falou, as 10 virgens esperavam o noivo. Aquele que tem o azeite, que tem intimidade, vai estar sensível a essas coisas, nestes lugares. Não olha para o seu problema, não olha para você. Ele te criou com propósito. Ah, coitado de mim. Ah, eu estou assim. Tem um plano, tem um projeto. A palavra de Deus diz, lá em Jó 42, nenhum dos seus planos serão frustrados. Vai ter sim o dia mau. Em Efésios 6:10 não diz isso? Tomai posse da armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Vai ter sim. Levanta a sua cabeça e busca no Senhor, porque a palavra de Deus diz, quando você está fraco, é que você está forte. Saradão, tudo beleza, estou lindo na parada, vamos lá. Cuidado. Essa carne aqui, ó, de nada aproveita, cara. Lógico, como eu tenho falado muito com o Paulinho, isso, a palavra de Deus diz lá em Romanos 12, eu falo muito isso para ele. O Senhor deu para a gente uma coisa chamada raciocínio. Racional. Pelas misericórdias do Senhor, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu falo muitos para ele. Eu estou falando assim porque, na verdade, eu posso falar isso aqui, tem liberdade, ele me autorizou. Ele estava numa fase onde ele invertia. O remédio, só misericórdia. Mas vamos lá, vou entrar nessa questão. É bênção, mas acho que é um período, né? Essa leve e momentânea tribulação, ela passa, mas uma pessoa que tem uma desaceleração metabólica, 2/3 do dia, ou seja, durante 16 horas você fica muito mais prostrado, e durante 8 horas você fica mais ligado. O que vai acontecer com o metabolismo? Vai ficar totalmente lento. Vai ficar disfuncional. Geralmente se dorme 1/3, 8 horas, 9, um pouquinho mais, ou menos, ou mais, e assim vai. Mas o restante do dia, sedes imitadores de Cristo. Não tinha nem onde encostar a cabeça. Fica ligado. Cuidado com rede social, com televisão. Cuidado. É o ladrão do tempo. Eu gosto de falar isso. Eu falo isso sim. Você vai, distrai. A gente está num tempo, gente. A gente precisa mergulhar na palavra. Ela precisa estar dentro da nossa mente, nos nossos lábios, no abrir da boca com intrepidez e ousadia. Não vamos nos apegar nas coisas efêmeras. Elas são passageiras, cara. Não levam a nada, não edificam. Então, pela misericórdia, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E não vos conformeis com esse mundo, com esse século, com essa condição, com essa forma de viver, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Começa na mente e vai para o corpo. Se eu ficar paradão, esse corpo aqui, gente, essa natureza aqui, que é o quê? Sentar, ficar com o pé para cima. É isso que ele quer.
Nossa natureza, só para vocês terem uma ideia, fisiologicamente falando, vamos lá. A fibra muscular tem um terminal nervoso, ou seja, um nervo que chega lá na fibra muscular, que tem um terminal chama unidade motora. Nesse terminal nervoso, vai lá, geralmente esse terminal nervoso, ele estimula 5 fibras musculares. Sabe o que o nosso corpo faz? Você vai lá dar um estímulo, ele usa 5. Depois você vai indo, ele passa a usar uma só, ele começa a economizar. Se você não estimular de novo, ele vai ficando acomodado. Por que que na velhice você perde equilíbrio, perde tônus muscular, tem sarcopenia? Por falta de estímulo. Tem disfunção hormonal, tem um monte de coisa junta, mas a tendência é ficar... As pessoas mais longevas do mundo andavam todo dia. 125 anos. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, foi comprado com alto preço naquela cruz. Então a gente tem que glorificar a Deus, sim. Então, uma coisa importante, as pessoas estão observando. Meu pai falava uma coisa, que era muito sábio. Não adianta fazer o certo. Você tem que mostrar que você está fazendo o certo. Mostra que você está fazendo certo. Se arruma, se posiciona, ajuda as pessoas. Às vezes a gente precisa ajudar uma pessoa no mercado. Eu sou meio ligado nisso, assim, ao extremo. Mas a gente tem que ser luz e sal. Amém, gente? Vamos lá em Josué. Desculpa. Então ele estava malhando trigo no lagar. Vamos voltar lá. E o que aconteceu, gente? Deus veio e deu um sinal para ele. Tá bom, Senhor, então me dá um sinal. Eu sou contigo. Mas, Senhor, eu sou o menor da minha casa. Ele diz aqui, né? Aí diz assim, ele disse, Senhor, como me livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da minha casa, da casa de meu pai. Mudança de mente. Mudança de mente. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não é para dizer eu sou melhor que fulano, que Beltrano, que Cicrano, zero isso. Por quê? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu entendo o seguinte, galera, vamos fazer uma corrida onde ninguém chega na frente. Ninguém chega na frente. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas para que a gente precisa renovar a nossa mente? Porque tem um mundo lá fora que está precisando que a gente seja usado pelo Senhor para abençoar essas vidas. Vamos renovar a nossa mente, amados. E começa com uma atitude. Em nome de Jesus, que você possa ter uma atitude diferente perante aquilo que você tem muita dificuldade em fazer. Uma pequena ação. Vou dar um exemplo. Fala aí, Paulinho. Tem uma missão. Acorda, queridão, e arruma sua cama todo dia. Lava o banheiro, ajuda a sua tia. Minha tia tem isso e aquilo. O exemplo vai revelar Cristo dentro da sua casa. O que você pode fazer para sua esposa? O que você pode fazer para sua mãe? O que você pode fazer para o seu irmão? O que você pode fazer pelo seu amigo? Começa com uma pequena atitude. A sua carne não vai querer. O inferno não vai querer. O Senhor Jesus, Ele é um gentleman. Ele é um lorde. Estou sentadinho. Senhor, não vou fazer não. Ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio.
Beleza. Está difícil, Senhor, mas eu vou. Eu vou. Eu vou. Me ajuda. Está consumado. Tudo foi consumado na cruz. Eu tudo posso naquele que me fortalece. A gente tem que ser bênção, gente. A gente tem que ter atitude que revela Cristo. Está repreendido o espírito de autocomiseração. Mudança de mente. Mudança de atitude. Ou seja, quando ele fala, pelas misericórdias do Senhor, apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu vou fazer esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu vou agir para agradar a Deus. Primeiramente. Quando eu agrado a Deus, isso reflete onde eu estou. Amém? A gente vai fazer aqui uma atitude, um ato profético. Queria chamar o Ministério de Louvor. Amém? A gente vai orar. O Senhor não derrama vinho novo em odre velho, não derrama óleo novo em odre velho. Precisamos tomar uma atitude. Que agrade ao Senhor. A gente não está aqui nessa terra para agradar homens. A gente pode abençoar os homens, abençoar a nossa família, mas acima de tudo agradar ao Senhor. Amém? A gente vai ministrar uma canção que diz, eu quebro meu vaso. A palavra de Deus diz, em Jeremias, olha que coisa. Jeremias 18 diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre suas rodas, como vaso na mão do oleiro, como vaso que o oleiro fazia de barro, e se estragou na mão, e tornou a fazer outro, segundo lhe pareceu. Então vem a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós o que fez esse oleiro? Primeira coisa, gente, que eu vejo, quando o oleiro bota o barro ali, na roda, e ele bota a mão, a transformação vem de dentro para fora. Ah, não, eu vou quando fulano for, eu vou, esquece isso, começa por você. Começa por você. A transformação começa com a gente. A gente mudando, o ambiente vai ser mudado. Vai ser fácil? Ele não falou que ia ser fácil. Ele falou apenas, Josué, esforça-te, esforça-te, dá o seu melhor. Eu sou contigo, apenas esforça-te. Eu já falei daquela visão que a pastora Kiki teve do cofre. Alguém lembra? Amém? Era um cofre gigante, Deus mostrou uma visão para ela. Tinha uma criança pequenininha, de 2 anos, empurrando um cofre gigantesco de, 600 quilos. E o Senhor perguntou, mas o que é isso? O que é isso? Quando ela fizer o máximo de força, eu vou agir. Então depende do máximo de esforço da parte nossa, porque o esforço já foi conquistado por Ele na cruz. É só a gente agir. Apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Que você possa, durante esse louvor, colocar diante dEle as suas mazelas, as suas dificuldades. Eu tenho muitas. Fica de pé. E abra o seu coração diante do Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui. Amém?
teus pés estou, pra render tudo que sou a ti. O olheiro está aqui. Tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, o meu perfume, Se você minhas puder dar um passo de fé, vem até aqui na frente se colocar diante de Deus. eu caí. Basta